queria agora falar um pouquinho para vocês sobre o que representa essa placa, na verdade, que ela está escrita em inglês, mas vocês podem até encontrar em português, e trazer também para a vida de vocês, tá? Na verdade, eu queria ler um pouquinho da palavra que fala sobre isso, sobre a gente ter um lar abençoado. Eu fiz um resuminho aqui para vocês, mas lá em Gênesis, no capítulo 2, Deus fala o seguinte: plantou também o Senhor Deus um jardim no Éden, para os lados do Oriente, e nesse jardim colocou o homem que havia criado. Então, Deus começou a criar a família a partir de Adão e Eva, e ele os colocou num jardim perfeito, e pediu para que eles cultivassem esse jardim. Lá no versículo 15, ele fala assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Então, como que a gente mantém um lar, cultiva um lar abençoado? Não é simplesmente a gente colocar uma plaquinha dessa que o lar vai ser abençoado. Isso aqui é só uma representação daquilo que eu acredito, daquilo que você acredita, daquilo que você intenciona dentro da sua casa. Mas mais do que isso, você ter um lar abençoado é você, de fato, cultivar a semente que Deus coloca no seu coração para que ela dê frutos, floresça, né, conforme o tempo, as estações, dentro daquilo que está nos princípios de Deus para a sua vida. Então, quando Deus ele criou, ele idealizou a família, ele criou Adão e a Eva, né? E colocou eles num jardim que era perfeito, né? Que deveria ser bem cuidado, com carinho, com amor, com atenção, como nós devemos cuidar da nossa família. Assim como eu li para vocês lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, vocês, ele disse assim, se eu quero ter um lar abençoado, né? Se eu quero ter um lar onde a presença de Deus é vista, ela é notada, eu tenho que fazer com o que ele ordenou, eu tenho que cuidar, eu tenho que cultivar essa terra, que é o meu lar. Então, a primeira coisa, quando a gente cultiva a terra, assim, ele fala que ele colocou o jardim voltado para o sol, isso é muito importante. Então, um lar, ele tem que ser abençoado com um sol todos os dias. Se a gente tem um cômodo que não bate sol, a gente sabe que ele mofa. Então, é importante o sol. E o que seria o sol? Seria a presença de Deus todos os dias na nossa casa. E como que a gente busca a presença de Deus todos os dias em casa? Através das nossas orações. Quanto mais você ora, mais perto de Deus você fica, mais próximo ao reino, né? Então, a segunda coisa é para você cuidar da sua casa. Muitas pessoas, elas ficam querendo ter, às vezes, uma casa melhor, uma casa maior, um carro melhor, mas muitas vezes não cuida daquilo que Deus colocou. Às vezes você tem uma casa simples, mas ela é uma casa abençoada, ela foi uma casa dada por Ele. E muitas vezes você negligencia essa casa. Porque quando eu tiver uma casa maior, eu vou cuidar melhor, daí eu vou pintar, daí eu vou limpar. E muitas vezes Deus está esperando você cuidar daquilo que Ele já colocou na sua mão, para que Ele te acrescente coisas maiores. Então, a segunda coisa é você cuidar da sua casa, é você ter responsabilidade. E fora a parte material de cuidar da casa, também tem a parte espiritual da sua casa. É você ter responsabilidade para que as bênçãos que chegam até lá você não perca, né? Através de, às vezes, alguns atos que não agradam aos olhos de Deus. Assim, quando a gente cultiva um terreno, a gente, para ele poder continuar frutificando, a gente tem que livrar ele das ervas daninhas, né? Se a gente deixa a erva daninha, o que ela faz? Ela enrola na planta, muitas vezes ela mata aquela planta, porque ela cresce às vezes ferozmente mais rápido. Então, o que são ervas daninhas na nossa casa que podem entristecer a Deus e afastar a presença de Deus? Mágoa, rancor, brigas, ressentimentos. Nós, todos os dias, como pai e mãe, nós temos que ser exemplos para os nossos filhos. Se os nossos filhos vivem dentro de um ambiente de contenda, de briga, de xingação, é esse exemplo que ele vai levar para a família que ele vai formar. Então, nós somos responsáveis. Antes de sermos pais, nós somos professores dos nossos filhos. Nós temos que ensiná-los todos os dias. Então, um ambiente onde tem todo esse tipo de erva daninha que eu citei, ele é maléfico. Ele vai matar as bênçãos, aquilo que Deus está colocando lá dentro, porque afasta a presença de Deus. Né? Quando um lar que só tem briga. Muitas vezes tem pessoas que eles brigam em casa e depois no final de semana vai para a igreja adorar a Deus. Isso é religiosidade. Deus não está importando de você ir todo domingo à igreja, toda quinta-feira. Ele não está se preocupando com isso. Ele está se preocupando primeiramente com aquilo que ele te deu, com aquilo que ele te confiou, que é a sua família. Como você está cuidando desse terreno? Como que você está
cultivando essas sementes que ele te confiou. É nisso que Deus está preocupado, primeiramente, antes de você ser um bom pastor, ser uma boa pastora, ter um ministério na igreja, tá? É isso que ele está preocupado. E muitas vezes essas ervas daninhas, elas mudam a postura da família e acaba tirando a paz, que é aquilo que nos guia todos os dias. É a paz, a palavra fala que Deus nos dá a paz que excede todo entendimento. E num ambiente que só tem conflito, que só tem briga, é muito difícil de Deus reinar nesse lugar. Terceiro, arar a terra, para preparar o terreno para colher os frutos bons. Como que a gente ara a terra da nossa casa, do nosso lar, para colher os bons frutos? A gente tem que ter um coração quebrantado, a gente tem que ter um coração ensinável, para quando a gente ouvir a voz de Deus, Deus falar algo com a gente, seja na palavra, seja através de uma oração, seja através de um profeta, você ter o seu coração ensinável, ouvir o que Deus está falando para você e está te ensinando. Trabalhando o quebrantamento em seu coração, para que a semente de Deus não encontre resistência para frutificar. Muitas vezes a gente tem um pensamento que acha que está certo, e às vezes a gente está errado. E às vezes vem Deus e corrige, e a gente fala, não vou abrir mão dessa posição. E aí a semente ela não consegue enraizar. Porque a semente primeiro ela desce para baixo, primeiro a semente morre, ela tem que morrer para ela virar. Você sabia disso? A semente, quando a gente coloca na terra, primeiro ela tem que morrer para ela mesma, para ela virar uma planta. Porque se você deixa ela numa mesa, por exemplo, você já deixou feijão no sol, ou em cima de uma mesa, esqueceu um feijão lá solto na sua despensa, ele não dá em nada, ele não serve nem para você cozinhar e nem serve mais para você plantar, porque ele está seco, duro, esturricado ali. Mas quando você coloca ele na terra, o que acontece? Ele morre e aí ele começa a gerar raízes para baixo, para depois ele crescer. Então é isso que Deus espera da gente, que a gente tenha um coração ensinável para que ele possa, quebrantado, para que ele possa nos guiar, nos ensinar, para que a gente dê árvores com bons frutos. Trabalha o quebrantamento para que a semente de Deus não encontre resistência e prepara o terreno com a perseverança e depois colhe os bons frutos disso. É disso que Deus espera da gente. O quarto é semear boas sementes. Como que a gente semeia boas sementes? Porque sabe que quando você vai plantar algo, numa colheita, numa plantação muito grande, você tem que separar as sementes, porque às vezes você pode perder, ela já está doente, ela tá com bichinho, ela não vai gerar uma árvore ali, você perde aquele espaço, aquela cova daquela planta. Então, a primeira coisa é a gente separar as sementes, né? Então, semear boas sementes, semear boas atitudes corretas, para que o nosso lar seja cheio de amor, carinho, respeito, aceitação, fé e perdão. Essas são as boas sementes que a gente tem que semear no nosso lar. O novo lar pode sofrer ataques. Às vezes o nosso lar, às vezes a gente casa, começa a formar a nossa família, o primeiro filho, o segundo filho, às vezes o terceiro, né? Só que durante esse período a gente está sujeito a ataques. A gente sabe porque a nossa luta, né? Lá na palavra fala que a nossa luta não é contra a carne, é contra o mundo espiritual, né? Então, muitas vezes a gente pode estar sujeito a esses ataques, mas como que a gente se reveste para se blindar, para que esses ataques não possam ter efeito? Eles podem até entrar, mas eles não possam ter um defeito avassalador na nossa casa. É nos revestindo através da oração. A oração te protege desses ataques, para que não hajam brechas para o inimigo entrar. E a outra, a quinta, é a gente vigiar a porta de entrada. O que significa, Camila, vigiar a porta de entrada? Não é você vigiar quem vai entrar na sua casa, isso obviamente. Né? A gente não vai colocar um bandido, não vai colocar uma pessoa mal intencionada dentro da sua casa. Mas muitas vezes o inimigo entra por lugares que a gente não sabe. A TV, o celular, más companhias, palavreado, pornografia. O inimigo ele adora esses veículos para ele entrar. Então, vigie o que seu filho está assistindo, vigie o que você e o seu marido estão assistindo juntos. Será que o conteúdo que vocês estão assistindo, ele vai edificar? A pergunta que eu faço para mim, quando eu vou ligar qualquer coisa ou começo a assistir, pergunta, isso vai me edificar? Eu vou ganhar tempo assistindo isso? Não, eu vou perder tempo. Então, uma coisa que vai te tirar prejuízo, não vai te edificar, vai fazer você perder tempo, esquece, passa adiante. Vigia o que teus filhos estão assistindo. Controla o que eles estão vendo no celular. Muitas vezes a TV é algo que já está até
encostado lá no canto, né, que as pessoas nem utilizam mais a TV aberta, tanta porcaria que vem. Mas o celular também vem muita porcaria, tá bom? A internet é uma ótima aliada nossa, mas se ela for usada de outra forma, ela pode ser uma péssima aliada, principalmente na sua casa. Às vezes não conseguimos impedir a entrada do inimigo, mas nós, assim, muitas vezes, como eu acabei de falar, o inimigo ele entra por alguma brecha. Mas quando nós estamos revestidos da oração, nós não podemos duvidar da nossa fé e do Deus poderoso que ele luta por nós. Ele manda os seus anjos lutarem a nosso favor. Então nunca duvide do poder de Deus, ainda que você esteja numa batalha, você esteja num ataque, nunca desista do amor e do poder de Deus sobre a sua vida. E ore com fé sempre. Cuide, agora a palavra final para você. Cuide e cultive o ambiente espiritual na sua casa e desfrute de um lar abençoado. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo, quem ficou até o final, escreve aqui embaixo para mim se esse vídeo ele te impactou de alguma forma, se é a primeira vez que você está aqui. Se você já me conhece de anos atrás, escreva para mim também, que é muito importante o seu comentário para mim. Um beijo e até o próximo vídeo.